Outra terapia que eu listei aqui é a constelação familiar. Cara, a constelação familiar funciona muito bem. Eu tenho uma aluna que é a Juscelane, que ela trabalha exclusivamente com constelação familiar e ela está usando a hipnose clínica agora de forma associada com a constelação familiar para ter resultados ainda mais incríveis. A constelação familiar, ela tem o objetivo de trazer luz para os conflitos que estão acontecendo aqui dentro da gente, né? Para a gente perceber as pressões invisíveis que a gente não está vendo, como por exemplo quando um filho está assumindo o papel do pai, né? Ou quando o filho está querendo ocupar um lugar que não é dele, ou quando o pai está assumindo o lugar que é do filho, né? Quando tem essas trocas de papéis aí, e a constelação familiar traz luz para isso. Diz, olha, você está no lugar errado, essa responsabilidade não é tua, né? Você tem que soltar isso aqui e tal, e traz consciência. Só que muitas vezes a pessoa ela toma consciência de que ela está repetindo um padrão por causa de tal coisa que ela viveu lá na infância, ou tal coisa que ela ouviu, ou por causa de tal processo que os pais passaram. Só que às vezes a pessoa ela simplesmente não sabe o que fazer com isso, né? O paciente. Ele toma consciência e diz: caramba, eu tô repetindo esse ciclo por causa disso. Só que aí o que que acontece? Ele não sabe o que fazer com isso, ele vai lá e continua repetindo o ciclo. E ele diz: não, agora eu sei por que que eu tô fazendo isso, mas ele continua fazendo. Ou às vezes ele descobre algo ali na constelação familiar, e algo ancestral, algo que aconteceu antes dele nascer, ou algo forte, impactante, e aí ele se sente impactado com isso e ele não sabe lidar com isso, né? E às vezes você, como terapeuta, se sente um pouco inseguro. E aí, se eu trago uma memória ali que é muito forte, a pessoa começa a chorar e eu não sei o que fazer para lidar com isso. Cara, então a hipnose ela potencializa muito o trabalho da constelação familiar, porque a constelação traz o problema para a luz. E a hipnose resolve o problema na imaginação do teu paciente de forma rápida. É incrível como essas duas técnicas combinam e combinam muito bem, sabe? E aí você pode usar a hipnose em si para dessensibilizar, para criar novos padrões emocionais, para criar novas âncoras, novos gatilhos, para dar uma nova oportunidade, né, de uma nova realidade para o teu paciente, porque talvez ele ache que ele não tem saída, que ele não tem alternativa, que o único jeito é aquele ali que ele já conhecia. E a hipnose proporciona essa abertura de caminhos, proporciona ver várias coisas que o teu paciente não estava vendo antes. Então, cara, essas técnicas combinam muito bem, tá? Outra técnica que eu coloquei aqui é a psicanálise. Cara, se tem duas técnicas que conversam muito, são essas duas. Porque, assim, a psicanálise, ela foi criada por Freud, né? Certeza que você já ouviu falar do Freud, né? Pelo amor de Deus. Freud é o pai da psicanálise. Sabe o que o Freud fazia antes de construir a psicanálise? Ele fazia hipnose. Ele aprendeu com o Charcot, né? Que foi o cara que criou lá o toque de Charcot. E ele aprendeu a hipnose justamente para tratar pessoas que sofriam de histeria na época, né? Que foi o que o Freud se especializou. E aí o que que aconteceu? Ele virou um hipnotista, né? Foi a hipnose que trouxe para ele clareza sobre o nosso subconsciente, sobre o inconsciente, sobre as dinâmicas que acontecem dentro da gente. Foi a hipnose que escancarou isso para o Freud, né? Porque o Freud hoje ele é o autor que tem a maior literatura da atualidade sobre o inconsciente humano. E tudo isso ele conseguiu lá no começo da carreira dele por causa da hipnose. E aí ele criou a sua própria técnica, que é a psicanálise, que é chamada de livre associação. Então a pessoa vai lá, deita, e ela começa a falar coisas que podem parecer sem sentido, sem lógica, sem conexão, e o terapeuta vai ouvindo essas coisas e vai percebendo as conexões entre elas, percebendo os arquétipos que elas representam e como elas se encadeiam, e vai dando uma proposta, né, de tradução, digamos assim, daquele mundo aparentemente desconexo que o paciente está falando, aquelas histórias aparentemente sem sentido, e ele vai montando o quebra-cabeça e vai fazendo o paciente se conhecer e entender os padrões que ele está repetindo, as coisas que estão acontecendo. Então, isso é incrível, cara. Só que olha só, a psicanálise ela trabalha com um processo mais lento, é um processo de autoconhecimento. Você vai toda semana, você vai falar um pouco mais de você, você vai entender um pouco mais de você, você vai trazer luz para tudo isso. Só que a hipnose, ela é muito rápida, sabe? Ela é muito certeira, objetiva, pontual. Então, quando você traz um problema lá, que você tomou consciência de um padrão que você está repetindo lá na psicanálise, ou que você está fazendo uma transferência, né? Ou uma projeção de um sentimento que você não quer aceitar em você, você quer colocar no outro, então o que você precisa fazer? Você precisa aceitar o sentimento em você. Agora, aceitar não é assim do dia para a noite eu aceito. Só que com a hipnose pode ser muito mais rápido. Então, se você é psicanalista, você pode sim, dentro da tua sessão, dizer para o teu paciente, então, fecha os olhos aí agora, e você começar a fazer uma ressignificação hipnótica com essa pessoa e você potencializar o resultado. Isso vai fazer ele sentir
ele se sentir muito melhor de um jeito muito mais rápido e com certeza ele vai valorizar ainda mais o teu trabalho, vai te indicar para mais pessoas. E se você, por acaso, tem preconceito com hipnose, não precisa dizer que é hipnose. Diz assim, olha, vamos fazer um exercício de visualização aqui, fecha os olhos. E cara, faz hipnose, né? Faz as ferramentas de hipnose ali, porque afinal de contas o objetivo é você potencializar o resultado do teu paciente. Então, cara, psicanálise e hipnose são irmãs gêmeas, indissociáveis. Essas duas coisas conversam muito. Até porque a gente entende na hipnose que o jeito que a gente olha para a vida hoje, ele é construído a partir das experiências que a gente viveu no passado. E a psicanálise fala justamente disso, das experiências que a gente viveu no passado e como elas modelaram, estão modelando a nossa psique, o nosso jeito de olhar para a vida. Então, é incrível associar essas duas técnicas e tem resultados fantásticos, tá bom?